Essa chuva veio de surpresa para nós, né? Para lavar, né, o nosso coração, a nossa alma, né? A gente se sente realizado quando Jesus responde, né, as nossas perguntas, as nossas dúvidas. E essa chuva veio como um presente para nós, lavar o nosso coração. Isso aí. Então, boa noite. Boa noite. Eu quero começar, nós vamos começar nossa partilha de hoje dizendo uma coisa que você já sabe, né? Que Deus quis nascer em uma família. Quis ou não quis? Sim. Quis nascer. Porque quando Ele precisou mandar Jesus, Ele poderia ter feito de várias formas. Ele poderia ter vindo numa caixa de presente, qualquer forma, porque Deus é Deus, né? Mas Deus quis que Ele viesse numa família, com Jesus, com José e com Maria. E por isso, nossas famílias têm sido tão atacadas. Satanás tem investido fortemente para atacar as nossas famílias, porque família é vontade, é plano de Deus. E ele tem usado todas as forças, né? Porque o que a gente vai ver hoje, o que Deus quer nos falar hoje? Muitas vezes, muitos pais, muitas mães não conseguem amar seus filhos. Não conseguem abraçar seus filhos. Não conseguem dizer eu te amo para o filho. Por quê? Por causa das feridas. Às vezes o meu coração lá de filha tem uma ferida aberta enorme. E isso vai lá e trava na minha maternidade, no eu ser mãe, né? Então é isso que hoje nós vamos tratar, né? Tratar dessas feridas. E você que trouxe sua Bíblia, vamos abrir lá no livro de Lucas. No Evangelho de Lucas. Lucas 15. Lá no versículo 11. 11 seguintes. Amém ou misericórdia? Ah, estão espertos, hein? Parábola do filho pródigo. Disse também um homem, tinha 2 filhos. O mais moço disse ao seu pai: meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante. E lá se dissipou a sua fortuna. Vivendo dissolutamente, depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Foi por esse serviço de um dos habitantes daquela região que o mandou para os campos guardar os porcos. Desejada ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Calcule aí. A lavagem do porco eles queriam dar para ele, né? Então entrou e se refletiu: quantos empregados há na casa do seu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Vou me levantar e irei ao meu pai, e lhe direi: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como os dos teus empregados. Levantou-se, pois foi ter com seu pai. Estava ainda longe, quando seu pai o viu e, movido de compaixão, correr ao seu encontro. O abraçou e o beijou. O filho disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas pai, falou aos servos: traze-me depressa a melhor veste e vista-me, pondo-lhe o anel ao dedo e o calçado aos pés. Trazei também um novilho gordo, mate-o e comamos e façamos uma festa. Este é meu filho, ele estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado.
e começaram a festa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O filho pródigo, né? Que volta à casa do pai. Quantas das vezes, né? Na nossa vida, nós saímos e voltamos ao encontro do pai. E Ele está sempre com os braços abertos, nos esperando. Porque Ele é o único que nos espera e nos ama. E nessa passagem do filho pródigo, acho que muitos de nós já estivemos nesse lugar, se sentimos esse filho pródigo, né? De voltar, de andar por tantos lugares, cometer tantos erros, pecados, mas de voltar. Quantas vezes já voltamos, posso falar por mim, né? Eu também, o Tatu por ele. Quantas vezes a gente já voltou, não uma vez, 2, 3, né? De estar no braço do Pai, sair, voltar, mas Deus está lá sempre, de braços abertos, esperando, limpando, trocando a nossa roupa, colocando anel no dedo. Deus é um Pai perfeito. Só Deus. Às vezes a gente espera as pessoas que a gente convive, que nos criaram, que nós convivemos, serem perfeitas, mas o amor perfeito é o amor do Pai. Quero convidar você a fechar seus olhos um pouquinho. E nós vamos pedir, com essa canção, que esse amor de Pai, esse amor que Deus Pai tem para nós, esse amor que hoje Deus quer nos ensinar a viver, a ter, a conquistar, que o Espírito Santo abra nosso coração nessa noite. E com seus olhos fechados, que você peça isso. Que o Senhor hoje venha curar os nossos corações. Venha curar nosso coração das mágoas, dos ressentimentos, Senhor. Venha falar conosco nessa noite. No meu tempo de criança, quando vivo na lembrança, o aconchego do teu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava, lá não teve a conversar. Vai lembrando da sua infância. Mas não tinham nem escolha. Vai lembrando do seu pai. Quando o dia o Aquilo que você viveu ficou marcado no seu coração. faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar.
vejo a maravilha de se ter uma família, tantos não a têm. Agora falam do desquite, do divórcio, o amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Há tantos filhos que têm mais do que um palácio, gostariam de um abraço e mais carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chama isso de utopia, eu a isso chamo paz. Essa canção, ela mexe, né, com o nosso coração, com os nossos sentimentos, né? Mas agora, pensa no teu pai terreno. O que essa palavra pai traz para você? Talvez um relacionamento ferido, machucado. Muitos dos nossos pais, eles não estavam preparados para serem pais. Eles não estavam preparados, não era o momento certo para eles serem pai. Mas foi Deus que escolheu. Por quê? Não existe pai perfeito. Ele não é um super-herói, né? Na nossa cabeça, às vezes a gente fica, meu Deus, meu pai é um super-herói quando a gente é pequeno, quando a gente é criança, né? Meu pai tem superpoderes. Existem vários tipos de pai, né? Os pais que são viciados, o pai ausente, aquele que trabalha demais, não fica em casa, só trabalha, não tem tempo, né? Para o seu filho, para sua esposa, para sua família. Tem aquele pai que é violento, fala palavrão, gritos, surras, né? Quando a gente era pequeno, né? Algumas das maiores lembranças são essas. Dos gritos, das surras. E como dói o filho saber que o pai está traindo a mãe. Dor que é para o filho saber disso, né? E quantos de nós, né, Douglas, quando a gente lembramos, talvez, né, seja a realidade de alguns, você lembra do teu pai e você lembra assim que ele tinha dinheiro para o jogo, para a bebida e não tinha dinheiro para comprar um doce para você, né, porque escravo do vício, né? Quantos de nós também, talvez hoje trazemos no nosso coração os pais que davam tudo, né, assim, talvez não deixou faltar nada para você, só não dava o tempo que você precisava. Talvez no momento lá importante da tua vida, da tua adolescência, da tua juventude, que você precisava e não estava lá, estava trabalhando, estava correndo atrás, né, das coisas para sua casa. Né? Talvez até quando você lembra de pai, ouvindo essa canção, você lembrava dele bravo, né? Quantos pais que, quando no caso do vício ou do temperamento desequilibrado, às vezes você lembra de uma pessoa que dava medo, né? Quando chegava na porta de casa. Muitos tipos de pais, né? Porque, como o Douglas falava, quando você foi, quem aqui que é pai, levanta a mão. Quando vocês foram pais, vocês estavam preparados para ser pai? Não, né? Não é assim, eu também não estava preparada para ser mãe. Eu contei aqui a primeira vez que a Maria Tereza nasceu, eu achei que ia morrer, né? Os primeiros dias que eu não estava preparada para aquilo, aquele ser chorando o tempo inteiro, né? E com o pai não é diferente, eu acho que é diferente, mas no sentido não é diferente, né? Porque pai, ele precisa largar tudo, né? Ele tem que fazer da prioridade o filho, a
E nós temos que aceitar o nosso Pai como Ele é. Porque assim a gente começa, né, a ser curado. Porque foi Deus que escolheu esse Pai para nós. Não foi nós não tivemos a chance de escolher o nosso pai, a nossa mãe. Mas foi Deus que escolheu o Pai que nós temos. E assim começa a cura, através do perdão. Fala assim, eu quero aceitar meu Pai. Fala agora, fala. Eu quero aceitar meu Pai. Do jeito que Ele é. Beberrão, falador, chato. Mas tem um dos mandamentos que diz o seguinte: honrar pai e mãe. E isso está à frente de tudo. Além dos defeitos que o meu pai tem. E eu volto a dizer, não existe pai perfeito. Não existe pai perfeito. E existem então 2 passos para curar o nosso coração em relacionamento com o pai e também com a mãe, mas hoje a gente está falando do pai, né? Por quê? Porque agosto é o mês, vai Bia, vocacional, né? A Bia sempre sabe responder as perguntas. É o mês vocacional, então hoje é o domingo da família, domingo que vem é o dia dos... É o dia dos pais, né? Então a gente antecipou isso, Deus colocava no coração, para que no próximo domingo você também tenha uma atitude diferente com aquele que foi cooperador com a graça de Deus para te dar a vida, né? Claro que Deus nos dá a vida, Deus escolheu que a gente nascesse, mas com esse pai. Então os 2 passos para curar nosso coração é aceitação e perdão. É fácil aceitar o pai e a mãe que a gente tem? Não é fácil. Não é. Eu já tentei mudar muito a minha mãe. O meu problema maior na casa da minha mãe. A minha tia está aqui, ela sabe. Mas, né, com meu pai também, a gente sempre tem, né? Então, só que às vezes você quer mudar o jeito de ser, ensinar. Não, você não pode falar assim. Não, mas você tem que me tratar melhor, não é assim. Não, tem que me entender. Mas então, aí já não vai ter passo para cura interior. O primeiro passo é aceitar. Ele é assim, e é meu pai. Deus fez assim, talvez, claro, Deus não fez nenhum pai com problema de vício, ou doidão, ou né, que não assumiu a família. Mas ele é assim. E lá no mandamento honrar pai e mãe, né, não diz lá na Bíblia honrar pai e mãe se eles forem virtuosos. Honrar pai e mãe se eles, né, forem 10, forem show de igreja. Não é. É honrar pai e mãe mesmo que eles sejam um caco, né? Deus que me perdoe, mas... Então é isso que a gente tem que colocar no nosso coração para aceitar. Não, é a minha mãe. E o que acontece? Toda vez que eu desonro meu pai, eu estou desonrando o Pai do céu. Isso é tenso, né? Por quê? Porque Deus está escondido no seu Pai. Talvez você diga, mas está bem escondido, né? Eu nem vejo Deus ali. Mas Ele está. Deus está escondido. Toda vez que eu não amo meu pai, né? Mesmo que talvez ele já tenha falecido, você lembra dele com água e pensar, nem preciso perdoar. Precisa sim. Toda vez que eu não amo meu pai direito, desrespeito, desonro, eu estou fazendo isso com Deus. Porque, grave bem no seu coração, Deus está escondido no seu pai. E eu não posso esperar ele mudar para eu aceitar ele. Porque talvez ele não mude. Talvez ele morra casca grossa, pelo duro. Entendeu? Então você tem que aceitar hoje o seu pai, do jeito que ele é. Né? E lá no passo de perdoar, você quer falar agora? Senão você não fala. E
nós, né, nós não somos perfeitos também, né? Nós decepcionamos as pessoas. Porque nós somos fracos também. A família saudável, ela precisa colocar em prática o exercício do perdão. E se perdoar. Porque perdoar é muito mais barato do que um remédio, né? Do que um médico, Quero falar uma coisa. psicólogo, um psiquiatra. Não, uma coisinha. Que daí, né, se preparando aqui pra gente vir aqui hoje, a medicina descobriu que 75% das doenças, das enfermidades físicas tem a ver, 75%, com a doença emocional. Então, né, 75% das doenças físicas tem a ver com o nosso emocional, que o que acontece? É porque não perdoa, guarda rancor, guarda mágoa. Pode continuar, tá? Então, no teu coração, tem que ter um espaço para o perdão. Tem que ter um espaço para o perdão, pois o perdão é o que vai gerar os frutos dentro da família. Porque senão, se não tiver esse perdão, a família vai adoecer, vai ficar doente. O perdão, ele é aquela faxina da nossa mente. Ela limpa. Quando a gente perdoa, parece que foi limpado o nosso coração, a nossa mente. Essa parte da faxina eu vou ter que falar também. Pode ficar à vontade. Porque você não faz muita faxina, né, Douglas? É mais eu, né? Só Mais uma as louça. mulheres, né? Que os homens, né, vão trabalhar fora, né? A Maria Tereza acorda de manhã e diz: cadê o papai? Foi trabalhar. Ela diz: coitado. Tipo, eu não faço nada de casa. O pai vai trabalhar e a mãe faz faxina. Eu ia dizer, tem coisa melhor que fazer uma faxinona? Erguer tudo, né? Erguer tudo, colocar as crianças lá pra fora e abrir as janelas, amarrar as cortinas e tirar as aranhas debaixo da cama. Tem coisa mais boa? Não tem, né? Tatu não sabe, né, Tatu? Nas férias vou te dar uma faxina pra tu fazer. Por quê? Então, esse perdão, né? Essa frase é o Papa Francisco que nos faz essa exortação. Não existe família saudável sem o perdão. Então essa faxina no nosso coração, esse tirar tudo que está lá entulhado, nos cantos, criando aranha, só ocupando lugar que não é para ocupar, o perdão é essa faxina, né? Que vem para limpar nosso coração, que vem assim, para você sentir um cheiro novo, né? Que nem quando você faz faxina na casa, assim, você entra assim, aquele cheiro de cheiroso que você passou no chão, né? Coisa boa. Então o perdão é essa faxina no nosso coração. Pode continuar, Tatu. Porque quando a gente não dá esse perdão, o que fica? Fica aquela mágoa. E a mágoa é um veneno. É um veneno para nós. A gente fica remoendo, alimentando aquilo dentro de nós. E quando vê, está de novo jogado nas traças. Volta tudo lá para trás. Fica a mais de 20 metros distante de Deus. Porque o perdão também é a comunhão com Deus. Perdoar é essa comunhão também. Pois perdoando você tem essa comunhão próxima com Deus. Diz agora assim: Senhor, eu quero perdoar. Senhor, eu quero perdoar. Diz bem forte assim, ó: Senhor, eu quero perdoar. Senhor, eu quero perdoar. A família tem que ser o palco do perdão. Porque o perdão traz alegria. Uma frase bem assim, que me chamou muita atenção. A família tem que ser o palco do perdão. O perdão traz alegria aonde a mágoa trouxe tristeza. Cura aonde a mágoa produzia doença. Olha, presta atenção, ó. O perdão traz alegria aonde a mágoa trouxe a tristeza. Cura onde a mágoa produzia doença. Precisamos voltar ao Pai. Precisamos voltar ao Pai. E muitas vezes a gente não consegue se relacionar também com Deus Pai. Eu não sei, né, se a gente já falou isso, mas nessa caminhada aqui na comunidade, eu falo por mim, mas também
A gente vê testemunhos, às vezes você não consegue rezar, não consegue confiar em Deus por causa dessas feridas que você não perdoa, que você não deixa Deus tocar, Deus curar, Deus, né, te mostrar assim, ó, teu pai não estava lá com você, mas eu estava. Teu pai não te cuidou lá, mas eu te cuidei, né? E agora o Douglas ele vai também trazer para nós um pouquinho do testemunho dele. Porque nós demos uma estruturada aqui, né, velho? Tô te ajudando. Mas antes disso eu quero... Coitado! Mas antes disso eu quero dizer assim, ó, para nós voltarmos ao Pai, precisa, primeiro de tudo, ter respeito com o nosso Pai. O diálogo, a conversa e do carinho. Né? Retribuir o carinho. Dizer assim, então é difícil dizer essa palavra que eu vou dizer agora. Para quem foi muito magoado pelo pai. Papai, eu te amo. Às vezes é tão difícil dizer essa palavra, né? Dizer essa frase, né? Papai, eu te amo. Mas assim, ó, se dói é porque existem feridas. Mas hoje é o dia do perdão, né? O dia de abraçar, o dia de beijar. E a minha história em relação ao pai começa desde pequeno. Eu tenho lembranças de quando eu era bem pequenininho. Eu gostava muito do meu pai, amava o meu pai, sempre amei. E quando eu fiz 6 anos de idade, 5 para 6 anos, a minha mãe ficou grávida do meu irmão. Meu irmão, só tem um irmão, o irmão mais novo, ele é mais novo que eu. Ele nasceu, daí quando deu 6 meses, o nosso pai nos abandonou. Eu tinha 6 anos e o meu irmão tinha 6 meses de idade. Foi muito difícil assim para mim viver, né? Algumas lembranças eu nem tenho, assim, né? Mas Deus cuidou tanto de mim, porque eu conseguia ver a presença paterna dos meus tios, dos meus vizinhos, onde eu tentava tirar algum exemplo das pessoas que eram, né, homens que estavam à minha volta, né, para mim ter um direcionamento. E foi passando os anos, mas só que isso Deus sempre foi colocando no meu coração que o meu pai, assim, foi bem difícil para me perdoar ele. Porque era muita ferida no meu coração, porque quando eu precisei aprender a andar de bicicleta, ele não estava lá. Aprender parafusar alguma coisa, ele não estava lá para me ensinar. Para me fazer a barba, ele não me ensinou. Então foi bem difícil assim na minha adolescência de não ter a presença do pai, de não ter presente ele na minha vida, por mais que eles viessem me ver ou eu fosse ver ele nas férias, mas era um vazio que eu tinha dentro do meu coração, nessa visão paterna, nessa visão do pai. Mas Deus, ele é tão bom que aos poucos eu fui dizendo assim, essa frase: quero perdoar, quero perdoar, quero perdoar. Mesmo assim lá no fundo dizendo que não, mas eu dizia: eu quero perdoar, eu quero perdoar. E chegou um tempo em que eu conheci a Jesus. Ele abriu os meus olhos e me mostrou que aquele era meu pai. E não tinha outro, não tinha como escolher outro pai. E que tinha que perdoar. E eu perdoei. Não foi fácil de perdoar, mas eu consegui perdoar o meu pai. Pois eu conhecia a história dele, eu não conhecia a história dele. E ele contou para mim que ele não teve pai. O pai dele morreu quando ele
era bem pequenininho, acho que ele tinha 1 ano, e ele não teve a presença paterna, né? E antigamente, infelizmente, era assim. Daí quem estava mais perto, daí queria educar daquela forma, né? No laço, né? E ele sofreu muito quando ele era pequeno. Os tios dele viviam tudo junto, assim, antigamente viviam tudo na mesma casa, tipo 2, 3 casas junto, assim, e era tudo meio junto. E ele falou que sofreu muito com os tios dele, que os tios dele sentavam a lenha, né? E surravam ele. Então, assim, eu pude perceber que Deus foi além e cuidou de mim. Cuidou dele também, né? Mas de mim ele cuidou mais. Porque eu pude ter outras pessoas olhando para mim. E eu olhando para eles como um pai. Sofri muito porque nós éramos bem humilde. Assim, passei bastante necessidade quando eu era pequeno. A nossa casa era uma casa de madeira. E a casa era assim, tinha umas frestas desse tamanho assim, ó. Que a gente ia dormir de noite e a gente tinha medo. Porque podia passar algum bicho naquelas frestas. Lesma, nossa, pisei. Quantas lesmas eu pisei? Entrava por aquelas festas, né? Mas eu cresci percebendo que Deus tinha algo para mim. E queria realizar um sonho da minha mãe, que era ter uma casa de alvenaria, né? Uma casa de tijolos. E eu, antes de casar, consegui fazer isso. Então, isso me traz uma alegria, porque antes de tudo, Deus me preparou para ser pai. Quando eu cuidava do meu irmão, quando eu tentava zelar pela minha casa, pela minha família, eu morei com a minha mãe até os 28 anos na minha casa, na casa dela, né? E ali eu era a presença paterna. Eu comecei, com os meus 12 anos, eu comecei a já tentar ajudar de alguma forma dentro da minha casa. E Deus estava a todo momento do meu lado. Lógico, Deus me preparou para ser um pai, mas a gente vai, durante o caminho, a gente vai aprendendo cada vez mais, né? Mas eu já tinha isso, que o meu chamado, que a minha vocação era ser pai. E hoje eu digo para vocês, o perdão é uma alegria no nosso coração. Isso aí. E quando é um testemunho, é uma história, né, um exemplo, mas quando o Douglas tomou a decisão de aceitar o pai dele e perdoar, ali rompeu-se um ciclo, né? Um ciclo de pais mal curados, né? Não sei, de pais que não conseguiam ser, né? Assim como o pai dele não foi, como ele também não conseguiu, né? Então esse aceitar. Tá, mas aí talvez, né, pra gente finalizar, você pense, mas isso é bonito, né? Essa história de aceitar meu pai como ele é, de perdoar, mas e se ele não me aceitar? Né? Tipo, eu vou aceitar meu pai, eu vou perdoar, mas eu vou chegar lá e ele vai ser a mesma pessoa, mesmo carrasco, que não gosta de mim, que, né, não sei, com as mesmas atitudes. Aí isso é outra história. O importante é que você está procurando, está recebendo essa graça de ser curado. O importante é você, né, dizer, eu te amo, pai, mesmo que você não vá com a minha cara. Às vezes acontece, né? O pai deposita muita expectativa no filho, ele nasce diferente. Então, o importante é você entender que o perdão, ele quer curar e restaurar você. Né? Se o teu pai não mudar de atitude, não aceitar, é outra história, né? E o perdão só depende de vocês. Não depende de mais ninguém. Depende de vocês mesmos. Então, fechou? Fechou? Uhum. Quero convidar você a ficar sentado ainda. Fechar seus olhos um pouquinho. E pensar no teu pai de novo. Se você às vezes
Quando a gente fala que pensa no teu pai, talvez você não teve pai,